Olá, está no ar mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, estudiosos, pacientes, advogados, médicos, dentistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, legislação e outros temas. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e vai ao ar toda segunda-feira às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança, ou se preferir, no site da Abrace. Anota aí, abraceesperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br, abraceesperança.org.br. A Abrace é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao Óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abrace. E hoje o Gotas de Esperança recebe com muita honra o Fabian Laszlo, fundador da empresa brasileira Laszlo de Aromaterapia, pesquisador na área de fitoquímica há mais de 25 anos. O Fabian também é editor e professor, aromatólogo, e ele dá aula em duas pós-graduações de cannabis medicinal. E além de tudo isso, ele tem uma editora que já publicou várias obras importantes traduzidas para o português no tema da cannabis medicinal. Fábio, seja bem-vindo. Tudo bem com você? É um prazer conversar com você, poder te entrevistar e saber um pouco mais aí da sua conquista, sua nova conquista, né? Com HC, com essa possibilidade de poder cultivar a sua plantinha aí na sua casa. Enfim, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Cris, muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado de poder estar aqui com vocês para esse bate-papo, né, e comemorar essa conquista aí que veio essa semana para mim. E foi assim uma surpresa, né? Porque a gente sempre quando vai todo mundo, né, que vai buscar um HC, é aquela tensão, vou conseguir, não vou conseguir, né? Leva um tempão e assim já tinha ido para uma segunda instância, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, estou com ele agora. E para mim tem uma importância imensa, né, com relação não só, como você falou, né, eu poder ter a liberdade de cultivar minha própria planta, meu remédio, como também como pesquisador, como estudioso do tema, né, ter essa possibilidade expande muito a minha condição de poder estudar melhor a cannabis, de ter estirpes diferentes, até para extração do óleo essencial para fazer análise desse produto, estudar mais a fundo ela e quem sabe contribuir também com mais conhecimento aí para o nosso país, né? Excelente. Você publicou no seu Instagram, no dia que você recebeu a notícia da conquista aí desse direito de cultivo, você publicou a seguinte frase: é revoltante ver que a humanidade chegou a ser capaz de prender pessoas por plantarem uma flor com o poder de curar na alma as dores do tempo e no corpo as mazelas da alma. E eu fiquei impactada, sabe, porque é exatamente o que eu e acredito que muitas outras pessoas pensam, né. Então queria que você falasse um pouco sobre, eh, como é que a gente pode trazer a consciência tanto para as autoridades, porque a gente está falando de uma questão num nível, né, que passa por Anvisa, passa por autoridades, legislativo. Como é que a gente pode conversar com essas pessoas e trazer a consciência para isso que você escreveu,
que têm uma importância fundamental para a nossa luta? Bom, eu acho que acima de todo respaldo científico, né, de pesquisas médicas e tudo que tem hoje em dia, que óbvio, né, é um dos pontos, acho que principais para início desse tipo de diálogo, porque não é uma planta que a gente está falando aí que saíram 3 estudos dela isolados e que diz que serve para tal coisa, né? É um volume de milhares de artigos publicados, artigos com acompanhamento médico, clínico, né, em algumas condições que são de difícil tratamento com os medicamentos convencionais, né, como os casos de convulsão, que a gente vê assim, incrivelmente como que a cannabis, né, o canabidiol consegue controlar, condições também de Alzheimer, Parkinson, né, as tremedeiras do Parkinson, impressionante você ver uma pessoa um antes e depois de questão de poucos minutos, né, meia hora, uma hora ali, às vezes que já está começando a fazer o efeito, com que o tremor todo some. E isso também faz com que a gente perceba em algumas famílias, por conta do preconceito, do desconhecimento, às vezes um empecilho de não deixar o familiar, às vezes um idoso que está sofrendo, que poderia ter uma qualidade de vida muito melhor, né, será alcançado com o uso dessa planta. Mas eu acho que acima disso tudo, vale a gente analisar por que, que a cannabis, né, por que, que a maconha, ela vem sendo liberada e sendo restaurada a condição de uso dela em alguns países, principalmente os Estados Unidos, que foi o ponto de partida para sua proibição, né? Se a gente vai lá atrás, no passado, a gente vai descobrir que a proibição da cannabis ela vem mesclada com muito racismo, com muito preconceito. E hoje a questão, né, dessa abertura da possibilidade de uso da cannabis, até mesmo com fins recreativos, né, ainda até além do medicinal, porque nos Estados Unidos, alguns países na Europa, né, a própria Holanda, e outros, né, tem também essa abertura para isso. Mas a gente percebe que existe, né, uma forma de retratação em relação ao racismo, porque lá atrás, no passado, na época da escravidão, os pretos eles não tinham nada que conseguisse ajudar eles naquela situação caótica de depressão que a pessoa, né, naquele martírio todo de sofrimento, ela passava. E a cannabis ela era o remédio de tarja preta para eles. Era o melhor antidepressivo que salvava a vida de uma pessoa. Então, para muitos senhores brancos ali dos engenhos, ver um preto fumando, né, a maconha, a marihuana, né, como era chamada, até que chegou também a questão dos latinos, né, dos mexicanos, e tudo mais que envolvesse a cultura do preto, a música, as roupas e etc., tudo isso gerava um comportamento de racismo e de agressividade. O tempo foi passando, né? Isso não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em outros países, né? Foi algo que foi se consolidando, fortalecendo e gerando esse problema com a planta. A proibição das drogas, né? Quando vem, né? E a cannabis ela é jogada no meio ali, você vê, por exemplo, o álcool é uma droga muito mais destrutiva do que a gente poderia conceber como a cannabis. Você não vai ver um pai de família que fumou um baseado esfaqueando a esposa dentro de casa. Mas um homem que sai de casa, vai na esquina e toma uma cachaça, quando ele volta, ele enfia a faca na esposa e faz um feminicídio. Então há uma diferença muito contrastante quando a gente fala lá atrás na liberação do álcool em detrimento à cannabis, que não causaria esses transtornos todos que a gente vê carregando aí na sociedade. Então, essa retratação que tem ocorrido no mundo, nesses países, né, com relação à cannabis, eu vejo que isso é o principal ponto de partida e acredito que todos os governantes que se posicionam a favor ou contra, a primeira coisa que eles deveriam fazer é pegar um avião e fazer um roteiro nesses países onde a cannabis vem sendo liberada, né, visitando locais das cidades, visitando também centros de reabilitação a nível de saúde, né, visitando locais que vão permitir que ele tenha uma outra perspectiva de visão. Eu fui, por exemplo, a Amsterdã, e assim, impressionante você ver aqueles coffee shops para tudo quanto é lado, e você vê pessoas que são nitidamente, né, empresários, uma pessoa de terno, gravata, tudo, ele entra ali, toma um cafezinho, fuma a maconha dele, sai de lá tranquilo, você não vê uma pessoa na rua caindo, tombando, você não vê pessoas gritando, loucas, né, igual foi pintado esse estereótipo, né, do maconheiro maluco,
Muito pelo contrário, é uma cidade extremamente organizada, estruturada, e isso mostra para a gente que o problema não é usar ou deixar de usar maconha, o problema é uma questão social, quando a gente fala em desorganização ou outras coisas, antes do que culpar, né, o uso da planta. Então, ver a proibição da maconha ao longo do tempo, mesclada essa questão do racismo, a preconceito, a desinformação, né, eu acho que vem muito dentro dessa fala aí da gente ter na nossa sociedade a proibição de plantar uma flor que poderia tratar da saúde física, mas também da saúde emocional, né, uma vez que e até mesmo espiritual. A gente está, por exemplo, no final desse ano para soltar um livro que é um dos melhores livros do mundo sobre o tema de espiritualidade e cannabis, que é justamente o título do livro é Cannabis e Espiritualidade. E ele tem, cada capítulo tem um autor diferente que escreve, né? A gente tem até um brasileiro que trabalha com ayahuasca e com cannabis, e traz, cada um deles traz uma contextualização da importância da cannabis como planta sagrada para reconectar o ser humano à espiritualidade. Então, antes da gente muitas vezes ver, né, uma planta dessas, que é uma planta de poder, como uma planta, digamos assim, criminosa, né, é a gente enxergar que a gente tem a possibilidade nela também de um caminho de reconexão espiritual, de equilíbrio, de saúde, e óbvio, né, como qualquer substância, né, que possa causar alteração do estado de consciência, ela pode também ser usada indevidamente, mas com danos, né, impactos muito menos severos e destrutivos na sociedade e em famílias do que a gente vê hoje com o consumo do álcool, né, que acaba que isso é meio deixado de lado, essa observação. Né? Eu acho que isso é muito, de uma importância muito grande, porque qualquer avaliação que você fizer, né, de pesquisa e levantamento de dados, você vai ver que o álcool está lá na linha de topo como uma das drogas mais complicadas que tem hoje no mundo. Exatamente. Isso é pesquisa, é ciência, é dado, não é imaginação. O álcool mata, mata mais do que qualquer outra droga. O álcool é prejudicial. E a gente não vê ninguém. Eu queria que o álcool fosse tratado como a maconha é tratado pelos conservadores. Eu queria que eles dessem a mesma conotação. Eu queria muito ver num churrasco de família, num casamento, as pessoas olharem para um drink do mesmo jeito que elas olham para um baseado. Queria, viu? Mas enfim, isso é uma questão de que foi colocado na cabeça das pessoas e as pessoas levaram isso adiante. Mas a gente está aqui para isso, né? Vamos praticar a educação canábica, que é o que você faz e muito bem, lançando esses livros, colocando no seu perfil essa defesa nas aulas, enfim, é muito legal. Mas a gente te conhece, né? Eu, pelo menos, te conheço já há alguns anos. Eu uso os óleos essenciais da Laszlo há mais de 10 anos, adoro. E a gente te conhece pela sua jornada com aromaterapia, que é impressionante, que traz aí para o Brasil uma colocação, né, maravilhosa. Como é que a cannabis se encaixou nessa sua trajetória? Em que momento você percebeu que ela poderia ser uma aliada poderosa, talvez no campo dos óleos essenciais, talvez na aromaterapia, enfim, ou na medicina integrativa, né? Quando é que foi isso? Bom, eu tive meu primeiro contato com a cannabis, até foi assim, um uso recreativo com 25 anos. Né? Assim, nunca tive assim necessidade de dependência a usar qualquer coisa. Foi um momento assim com amigos e de lá em diante assim houve algumas eventualidades, mas eu também não plantei, não era algo assim que eu consumia com frequência. Até na época não tinha nenhuma necessidade de saúde, né? Uhum. Na época da pandemia eu tive um problema de inflamação severa, né? Eu desenvolvi um problema de psoríase articular e que, obviamente, tentei também na minha área, né, de saúde integrativa tratar com inúmeras coisas, com suporte também médico, também apelei, né, para os tratamentos convencionais, até com corticoide, e é um problema que é meio difícil, né, ele é persistente, e a cannabis, ela foi um recurso que entrou naquele momento para mim, trazendo um alívio muito grande, não só na questão das dores, né, do processo autoimune,
mas também em relação às questões emocionais que advêm disso, né? Até o meu UHC ele foi alcançado a partir disso, né? Porque é um problema que vem de um histórico já de algum tempo e que, com o uso da cannabis, a gente teve realmente uma diferença muito significante. E a partir daquilo ali, daquele momento, né, de conhecer o cannabis e começar a preparar, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por plantas, desde Sim. criança, não só óleo essencial, mas também a fitoterapia como um todo. E aí, no momento em que eu já começo a ter esse contato com o óleo da planta, já me interessa de conhecer a planta, de fazer o meu próprio óleo, porque quando a gente estuda muito a fundo a parte fitoterápica, né, a parte farmacológica, começa a surgir interesse também nesse contexto. Já era uma planta que eu estudava, mas isso se reforçou muito durante a pandemia. Foi um momento ali também que eu me empolguei e realmente me dediquei um tempo profundo para estar estudando a respeito e dali para frente as coisas foram caminhando, né? A cannabis, ela é a planta a nível de óleo essencial, mas também de canabinoides, né, de outras substâncias, mas principalmente quando a gente fala em aromaterapia, é a planta mais quimiotipada que existe no planeta. Uhum. Quimiotipada é o quê? É uma variação genética que a gente tem, né, entre as plantas, né, às vezes da mesma espécie, e que permite com que ela tenha óleos essenciais com componentes distintos, criando inúmeras possibilidades de cheiro. Por exemplo, o manjericão ele tem cerca aí de uns 10 quimiotipos para mais, né? Então tem um manjericão que é rico em eugenol, que tem cheiro de cravo da Índia. Aqui no Brasil a gente chama, ele costuma chamar de alfavaca cravo. Tem um manjericão que tem muito linalol, que é esse manjericão que a gente planta na horta e usa para fazer pizza, né? Que a pizza Aham. marguerita geralmente é colocado ele em cima, então é um manjericão até mais perfumado que a gente tem. Tem um outro que tem anetol, que vai ter cheiro de erva doce. Tem o manjericão limão, que é o manjericão que tem cheiro de capim-limão, que é rico em citral. E a mesma coisa, dando esse exemplo do manjericão, a gente vai encontrar na cannabis. E aí você vai ter todos aqueles perfis, né, de cannabis, quando você vê uma cannabis que tem o termo X, né, ela vai ter um cheiro meio de queijo, outra tem um cheiro de limão, né, um tipo um lemon haze, e outra tem cheiro de uva, outra de laranja. E isso é incrível, porque essas variações constitucionais do óleo essencial da planta, para gente que estuda princípios ativos de óleos essenciais, né, que são os terpenos, a gente vê como que essa variação tem potencial de interação com os fitocannabinoides ali da planta, né? Potencializando determinados tipos de resultados, né? Fazendo com que, por exemplo, uma cannabis que tem uma predominância de canabidiol, se ela tiver mais linalol, ou se ela tiver mais bisabolol, citral, determinados constituintes nessa linha, limoneno, ela vai ter a ação dela ansiolítica aumentada, né? Por conta de uma atuação, um efeito entourage, né? Que é o termo usado, que é essa interação entre essas moléculas, potencializando os resultados no organismo. E da mesma forma também o THC, dependendo do composto que está junto, vai ter determinadas ações potencializadas, né? Por exemplo, o mirceno com THC pode potencializar o efeito analgésico. E aí quando a gente sai disso, chega também na aromaterapia, nós vamos encontrar o seguinte: óleo essencial da cannabis destilado para comprar, ele é difícil de encontrar, né? A gente nem tem permissão para vender no Brasil e é um produto que acaba se tornando muito caro, né? Por conta do rendimento ser baixo, o volume de planta que teria que ser plantado é muito grande. E a gente tem essa possibilidade de associar óleos essenciais de outras plantas com o uso da cannabis para potencializar o resultado final dela. Seja a cannabis vaporizada, né, fumada, ou a cannabis também na forma de óleo. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, né, pegando o exemplo atrás, e ela vai fazer uso do canabidiol para tratar dessa ansiedade, a gente sabe que a lavanda é um ansiolítico poderoso também. Então, essa pessoa pode agregar o uso da lavanda em difusores em casa, né? Ou quando ela até é acompanhada por um profissional que saiba fazer o uso prescritivo, né, de cannabis, de óleo essencial via oral, às vezes associar uma gotinha que fosse de óleo de lavanda com óleo, né, com canabidiol, da cannabis, para essa pessoa tomar e ter um resultado final, né, do tratamento dela potencializado. Então, são duas medicinas, né, duas áreas que se complementam muito. O óleo essencial das diversas plantas que a gente tem
aqueles compostos todos estão presentes na cannabis, né, nas suas diferentes estirpes e quimiotipos, e a gente tendo esse conhecimento dessas interações, a gente consegue juntar as duas coisas, aromaterapia e canabinologia, e fazer com que essa soma tenha um resultado final incrível de potencialização de resultado medicinal e terapêutico para os pacientes. Nossa, eu tô viajando aqui. A combinação de aromas, ela é uma arte, né? Aí agora você falando isso, me ocorreu que é possível, então, criar uma sinergia entre a aromaterapia tradicional e canabinoides, ou seja, é possível criar uma harmonia olfativa com cannabis, é isso? Exato, exatamente Uau! isso. Porque a gente vai ter a cannabis atuando, né, com os canabinoides que ela tem, né, dependendo do canabinoide, um conjunto de receptores. Alguns óleos essenciais, algumas das moléculas deles vão atuar nos mesmos ou em outros receptores, potencializando o resultado final. Então, isso é o porquê que as pessoas hoje falam tanto em terpeno de cannabis, né? Tem essa busca, né, de associar os terpenos, as pessoas estudaram muito esse contexto, mas isso, na verdade, nada mais é do que estudar aromaterapia. Com uma grande vantagem, quando a gente fala em aromaterapia mesmo, é que na aromaterapia a gente está usando óleos essenciais puros, naturais, tirados de plantas, e muitas vezes os terpenos, que hoje as pessoas comercializam, né, tentando trazer algo que lembre o cheiro de uma determinada tipo de cannabis, às vezes esses terpenos são sintéticos, às vezes eles são componentes que foram isolados de uma planta que tinha várias outras coisas complementares, porque a planta, quando ela vai produzir um blend ali de óleos essenciais, né, o cheiro característico dela, às vezes um óleo essencial de uma determinada planta chega a ter 100 compostos diferentes. Isso acontece com a cannabis também, ela tem uma infinidade de componentezinhos, alguns majoritários, outros menores no óleo essencial dela. E aí a gente fragmentar, juntando dois, três ali para criar um determinado cheiro, não alcança a potencialidade de resultado final da soma, né, de um óleo essencial puro. Uhum. Então, fazer esses tipos de associações, a gente colhe resultados muito bons e potencializa muito a ação terapêutica, né? Isso para várias coisas, Cris, não só para a questão emocional, mas para dores, né? Por exemplo, a copaíba, né, que é conhecidíssima aqui no Brasil como óleo anti-inflamatório e analgésico, a associação dela com um óleo que tenha canabidiol com um pouco de THC amplifica muito o potencial desse óleo de cannabis na questão de promover analgesia e redução de dores dos pacientes, né? A gente poderia ter uma associação dessa para tratamento de pessoas que têm artrite reumatoide, né, quadros de dores crônicas, até câncer, né, algumas dessas condições, porque vão ser Fibromialgia. são componentes que vão interagir ali, se potencializando um ao outro, né? E que na verdade já são incomuns, né, dentro da própria cannabis. Só que a gente agregaria um plus, né? A gente entra com uma quantidade maior, porque tem, por exemplo, estudo demonstrando o seguinte, Hum. que a quantidade de algumas dessas moléculas quando estão juntas, quando elas atingem certas proporções, elas dão um resultado melhor. Então, por exemplo, a cannabis ela tem um pouco de óleo essencial, mas é pouco. Principalmente na hora que você faz a extração do óleo, acaba que um pouco se perde. Tem um pouco no full spectrum, mas uma parcelazinha vai embora. E aí, se a gente agrega um óleo essencial a mais, dando esse exemplo da copaíba, a concentração de beta-carotenoide, que é o princípio ativo analgésico e anti-inflamatório, é mais alta e consegue ter um resultado final superior combinado com o canabidiol. Né? Tem pesquisa comparando isso, por exemplo, tantas miligramas, mais tantas, mais tantas, mais tantas, combinado com o canabidiol, e você vê que quando sobe um pouquinho mais, vai além daquela faixa natural que tinha na planta, os resultados começam a ser mais eficientes. E isso mostra que a gente fazer essas combinações realmente, de fato, vão ser muito positivas para o paciente, né? De aumentar a eficácia do tratamento com a cannabis. Excelente. E como editor, falando da editora Laszlo, né, que tem livros aí sobre aromaterapia, claro, medicina integrativa e essa curadoria com cannabis medicinal, que você trouxe grandes obras aí para o público brasileiro, né? A editora traduziu. Você mencionou que agora no final do ano terá outra publicação, né? Outro lançamento aí de cannabis e espiritualidade.
como é que foi a curadoria desses livros? Você já tinha acesso? Você já tinha lido esses livros? Aí falou, não, o pessoal, o Brasil precisa ler também, vamos publicar. Como que foi esse processo de escolha desses títulos que você trouxe, né? Que eu tô vendo aqui, olha, Cannabis e Sistema Endocannabinoide, que é de um autor americano, CBD, o livro Guia Completo, o livro Medicinal da Cannabis, enfim, acho que tem uns 4 livros aqui da editora Laszlo, né? Isso. Sobre o tema. Fala um pouco aí pra gente desses livros. Então, eu sempre fui um apaixonado por leitura e eu acredito que livro é uma arma mais poderosa que a gente tem para transformar a sociedade, porque você só muda uma sociedade com conhecimento. Inclusive os países, né, onde existiam as crises maiores, livro foi a primeira coisa que eles começaram a queimar, né? Porque se você apagar a cultura, o conhecimento de um povo, você faz com que aquele povo ali se perca, né? Pega a sua própria identidade. Então a ideia de criar a editora Laszlo, né, começou com os livros de aromaterapia. A gente começou a soltar alguns livros também na área de nutracêutica, né? Tem de vitaminas, tem até de ufologia, o livro daquela série os, o, aquela série famosa, né? O Alienígenas do Passado. Nós também publicamos o livro deles. Mas enfim, aí chegamos na cannabis, que é uma pauta que eu enxergo de importância muito grande e que quando eu comecei a adquirir os livros, eu comecei a perceber aqui no Brasil que a gente tinha um vácuo em relação à informação, porque as literaturas aqui elas eram um pouco mais destinadas à pauta jurídica ou questões relacionadas ao racismo, que não tem, deixa de ter sua importância, tem que ter, mas faltava muito conhecimento em relação ao uso clínico, né, tratamento de saúde. Então a ideia de começar a traduzir, trazer livros nesse contexto surgiu por conta disso. E tanto quanto os livros de aromaterapia, como os de cannabis, antes de fazer a seleção das obras, eu geralmente faço a aquisição dos livros. Então, aqui em casa eu tenho uma biblioteca enorme de livros de cannabis e de aromaterapia. E a partir dessa seleção, né, dessa aquisição dos livros, eu fui fazendo uma escolha daqueles que realmente tinham um conhecimento de maior importância para a gente trazer nesse momento aqui para o Brasil, para promover um processo de reconstrução, né, de quebra de paradigma, de mudança mental, ajudando com que a gente pudesse ter uma utilização dessa planta de forma mais liberta e mais consciente, né? E aí a ideia até mesmo, não só os livros no contexto, né, de saúde, mas também trazer uma pauta igual a essa que vai vir no final do ano, que envolve a questão da espiritualidade, que isso muitas vezes é negligenciado quando a gente fala no uso da cannabis, mas é um uso que é muito comum, né, por quem está envolvido com essa questão, que às vezes permeia um pouco o xamanismo, a própria turma, né, da ayahuasca e outras pessoas que estão ligadas, conectadas a esse contexto. A cannabis ela sempre tende a estar presente também como uma planta de poder. E você, Fabiana, você acredita que a cannabis ela pode revolucionar o tratamento das condições de saúde no Brasil? Por exemplo, cannabis no SUS, a gente já tem alguns passos aí, apesar de ainda muito tímidos e pequenos. E quais são, na sua opinião, os desafios para que isso aconteça, para que a gente possa tornar a planta, os derivados da planta, algo de acesso à população? Bom, eu acho que uma das coisas muito importantes da gente falar, né, é que eu acho que uma das grandes descobertas, né, revolucionárias da medicina nas últimas décadas foi a descoberta do sistema endocannabinoide. Ela foi tão importante quanto a descoberta do sistema endócrino, né, dos nossos hormônios ou de outras vias aí de importância para o corpo, porque é um sistema complexo de receptores e de moléculas, né, canabinoides que a gente produz dentro do nosso próprio corpo, e que pode ser influenciado por moléculas também advindas de plantas, né, e de outros ativos. E aí, o entendimento desse sistema nos possibilita ver o nível de importância que ele tem, porque qualquer desequilíbrio nesse sistema
leva ao desenvolvimento de inúmeras doenças, né? Tanto que hoje a gente tem uma síndrome, né, que é chamada de síndrome clínica de deficiência do sistema endocannabinoide, que é um problema que grande parte da nossa sociedade, quando manifesta certas doenças, acaba tendo isso presente também. Desde questões cognitivas, emocionais, né, depressão, quadros de autismo, doenças neurodegenerativas, até quadros autoimunes e inflamatórios, são problemas que têm a síndrome clínica do sistema endocannabinoide presente por conta de inúmeras situações relacionadas a estresse, genética, alimentação e etc., afetando. Então, no momento em que os médicos, né, os profissionais de saúde começarem a estudar mais esse sistema, se talvez a gente começar a ter isso sendo estudado também dentro da faculdade de medicina, porque ele tem uma importância grande, tanto quanto o sistema nervoso, sistema endócrino ou outras vias, a gente vai começar a ter médicos com uma visão totalmente diferente, totalmente modificada. Porque certos pacientes que às vezes são tratados, por exemplo, uma pessoa com uma depressão crônica, muitas vezes está sendo tratada com a fluoxetina. A fluoxetina ela está resolvendo o problema ali, segurando, mas ela não está muitas vezes sanando a causa que pode, em algumas condições depressivas, estar relacionada a um déficit, por exemplo, de anandamida, que é um endocannabinoide que a gente produz. Como que você vai resolver um déficit de anandamida usando fluoxetina que não interfere nela? Já com canabidiol você consegue fazer a anandamida subir. E aí, muitas vezes, um paciente que ficou 10 anos tratando com uma fluoxetina com resultado parcial, tendo seus altos e baixos, entra com óleo de cannabis, puf, a vida dele mudou. Porque regularizou o sistema endocannabinoide que estava desalinhado. Então, eu vejo como de suma importância que o estudo desse sistema seja integrado nas faculdades de medicina, porque isso vai mudar a Uhum. prática médica, vai permitir que os médicos levem um tratamento mais completo, né, e melhorem e consigam resolver problemas que às vezes os tratamentos convencionais não resolvem. E a gente precisa também que esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação consiga chegar também nos nossos políticos, porque a gente só falar dos médicos é uma coisa, né, porque são os prescritores. Mas quando a gente chega ali lá na Câmara, chega no Senado, a gente tem uma barreira muito grande de preconceito. E essa barreira ela precisa ser rompida, né? Ela precisa ser trabalhada, e eu acho que isso é um empecilho grande que a gente tem. Graças a Deus que nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal com pessoas com uma visão humana, né, mais consciente, que se preocupam com a minoria, né, por exemplo, com o preto que é pego com um cigarrinho na esquina e é trancado na cadeia por 20 anos. Eles estão preocupados com isso. Isso é admirável a gente ver no Brasil, a gente saber que temos pelo menos um grupo de pessoas que está preocupado com essas minorias que são as que são mais sofridas. Eu, por exemplo, tenho condição de conseguir pagar pelo meu HC, mas a gente tem inúmeras pessoas que não têm recurso para isso e são presas de uma maneira extremamente injusta, né? Com às vezes era um usuário que estava ali fumando para relaxar porque tem uma vida muito tensa, né? Não é uma pessoa, digamos assim, viciada que está ali caindo pela esquina, igual o alcoólatra que a gente falou lá atrás. E aí eu vejo que a gente tem um apoio por um lado, né? Mas a gente tem uma barreira muito grande de outro. E essa barreira precisa ser rompida. Um dos pontos que eu enxergo de grande importância é a gente trabalhar, né, ou seja, eu acho que é um conselho para os próprios políticos, trabalhar um pouco mais o amor ao próximo, ao ser humano, né, porque a empatia, porque é muito fácil a gente falar assim, ah, não pode usar, né, quem está usando isso é drogado, é maconheiro, é isso, é aquilo, isso, trazer essa pauta moralista, mas você não enxergar o lado de quem tem um distúrbio de saúde, né, desencadeado por um sistema que depende de canabinoides para funcionar naturalmente, né, todos nós produzimos canabinoides dentro do corpo, e por conta de um preconceito moralista, você levou uma pessoa a ter uma vida de qualidade inferior, péssima, né, a nível da sua saúde, que poderia ser totalmente mudada, né, simplesmente com a utilização, por exemplo, do óleo de uma planta. E engana-se quem acha que muitas vezes é só o óleo da planta que está resolvendo. O canabidiol, quando a gente, né, tem ele penetrando dentro do nosso corpo através do via oral ou outras vias, o canabidiol ele vai modular os endocannabinoides que a gente tem lá dentro, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o canabidiol bloqueando uma enzima que é a FAR, que é uma enzima que degrada a anandamida, que
que é o principal endocannabinoide, um dos principais que a gente tem no nosso corpo. Aí a anandamida sobe e normaliza. Então é incrível ver que a gente tem uma molécula de uma planta que consegue interferir na homeostase do equilíbrio, né, de um sistema complexo que a gente tem no corpo. E eu acho que só falta ter essa consciência para enxergarem que é uma planta que tem a capacidade de mudar a vida de muitas pessoas, melhorando a saúde, né, a qualidade de vida em geral do público. Além de que isso também é um recurso muito importante para diminuir essas demandas pesadas que tem no SUS, porque até as práticas integrativas, eu participei junto com a equipe do Ministério da Saúde lá em 2018, ajudando com artigos acadêmicos a nível clínico, né, de uso de aromaterapia para seres humanos, para que a gente conseguisse ter a aromaterapia entrando como uma das práticas integrativas no SUS. E a gente vê que as práticas integrativas, o dinheiro às vezes que é retirado ali, que é destinado, que é mínimo quando é possível que sobra, né? Porque normalmente nem sobra, acaba que o gasto de saúde pública é muito grande. Esse dinheiro ele permite que a introdução de algumas dessas práticas previna o adoecimento da população e o agravamento de determinadas doenças. Ou seja, uma pessoa que está tendo uma dor no joelho, uma dor aqui, outra ali, se ela não fosse desestressada com alguma prática integrativa para relaxar, para aprender a encontrar o seu equilíbrio de novo, daqui a 10 anos essa pessoa vai ter evoluído de um reumatismo crônico ao ponto de precisar de uma cirurgia para colocar uma prótese que para o SUS vai ter um gasto enorme. Então a cannabis ela também entra como uma alternativa de prevenção, porque se ela reduzir o estresse e desestressar o indivíduo que está adoecendo por conta disso, porque modula o sistema endocannabinoide, a gente já tem um impacto lá na frente no SUS enorme em relação à diminuição do surgimento de doenças crônicas. Excelente, excelente esse seu ponto de vista de prevenção na atenção básica. Realmente vai gerar muita economia para os cofres públicos e para o SUS, né? Excelente. E pensando aqui, a cannabis tem muitas variedades genéticas disponíveis, como você já disse, né? Cada uma com perfil de canabinoides e terpenos. Você acredita que pode acontecer, pode surgir a personalização do tratamento com cannabis? E isso é um passo para revolucionar a medicina personalizada. Você acredita que isso pode acontecer? Já está acontecendo. Já? Já está acontecendo lá nos Estados Unidos, Califórnia principalmente, que tem muitos dispensários, né, que vendem essas estirpes diferentes. Alguns dispensários e médicos, né, profissionais que trabalham junto deles, né, fazendo as indicações, eles estão desenvolvendo trabalhos de parceria com os cultivadores para ter estirpes com quimiotipagem distinta. Então, por exemplo, eles identificam, porque assim, a gente tem duas linhas de quimiotipagem na cannabis. A gente tem a de canabinoides, então eu tenho, sei lá, uma cannabis que tem 15% de THC e 5 de CBD. Outra tem 5 de THC e 15 de CBD. Às vezes 1% só de THC, né? O resto às vezes 1% só de THC e o resto de CBD. E assim vai indo com esses componentes todos. E a gente tem também a questão da variação dos compostos dos óleos essenciais. Então, eles têm tentado buscar, estudando, né, a atividade dessas diferentes moléculas, a possibilidade de cultivar cannabis que tem combinações específicas e essas combinações elas são testadas com os pacientes. Então, por exemplo, tem um paciente que tem uma dor crônica, aí ele vai lá, usa uma cannabis que tem de repente muito canabidiol, pouco THC e muito mirceno, que é um componente analgésico. E aí às vezes ele começa a usar, dá um resultado muito bom, mas não dá aquele resultado 100%. Aí de repente o médico pensa, vou aumentar o THC, mas manter o mirceno. Aí ele vai e pede para a pessoa adquirir uma outra estirpe, que tem um pouquinho mais de THC. De repente a dor resolve, porque faltava só um pouquinho mais de algum componente ali, por conta de uma especificidade genética da individualidade daquela pessoa. Então a gente tem muito disso em relação ao paciente, que é o perfil genético dele, o quadro específico da doença, que envolve determinadas situações e condições dentro do corpo que, dependendo da planta que você está usando, muda muito, né?
E até entrando aí naquela pauta, né, do autocultivo, a gente tem um outro ponto, né? Óbvio que esse ponto que eu falei agora envolve a química, a farmacologia, né? Um estudo mais aprofundado nesse contexto. Mas já é de conhecimento, né, de que aquilo que você demanda tempo, se dedica, coloca amor e cuidado, há uma predisposição, não vou dizer que isso seja placebo, porque acho que de certa forma até participa, mas algo que vai um pouco mais além. Eu acho que envolve uma questão do humano, né, do ser ali com que você está tendo esse cuidado. Quando a pessoa ela cultiva a própria planta dela, às vezes essa composição química pode até não ser tão bem selecionada por desconhecimento dela, mas o cuidado, o tempo demandado, aquela coisa toda e a expectativa de que aquela planta vai ajudar ela faz uma diferença marcante muito grande, né? Por conta disso, eu também sou muito a favor de que no Brasil a gente consiga evoluir como foi colocada essa pauta no STF, de, por exemplo, a pessoa poder ter até 6 plantas cultivadas em casa, nem que fosse uma, né? Porque a pessoa pudesse plantar em casa e com aquela planta ela poder ter a condição de criar o seu remédio também, ter esse diferencial. E é óbvio que tem que ter associações né, estruturas como a Abrace, porque a gente não vai ter todo mundo querendo plantar em casa. É difícil plantar cannabis, não é uma coisa assim que você pôs lá, brotou igual um capim, um hortelã. Até hortelã, inclusive, também não é tão fácil. Se você não cuidar direito, ele morre. É uma planta que demanda tempo, né? Tem que ter uma nutrição adequada no solo para ela produzir os botões, né? Com boa concentração de canabinoide, tempo de luz. Então, nem todo mundo vai ter condição de fazer isso. Mas aqueles no meio ali que conseguem ter esse tempo e querem se dedicar, né, a fazer, eu acho que essa pauta de ter essa liberdade, ela também tem uma importância muito grande. Com certeza. E para a gente finalizar nossa entrevista, se, se você pudesse definir o maior legado que a cannabis poderia deixar para a humanidade, qual seria? Bom, eu acho que hoje o que falta na humanidade é a energia do feminino. E se você for estudar essa planta, né, entender ela direitinho, você vai ver que os canabinoides, esse remédio, né, que a gente utiliza para cura física, emocional e um trabalho de reconexão espiritual, ele só está presente na planta fêmea. São as fêmeas que trazem essa energia de cura, de transformação. O macho não tem isso. Você pode tentar fazer, pode até ter um extrato ali, uma tintura de cannabis macho, mas ela não vai ter canabinoide suficiente, não vai ter as concentrações que a gente precisa. Então essa planta ela também tem um significado nesse momento exato da humanidade, né, da gente ter essa mudança nesses países, principalmente Estados Unidos, que está envolvido sempre com as pautas de guerra, né, Sim. essas pautas masculinas de agressividade, de imposição, né, autoritaristas. A cannabis ela é uma planta que traz um simbolismo muito forte espiritual para a humanidade, de que a gente precisa resgatar o nosso feminino, a gente precisa resgatar o nosso lado de afetividade, de amor, e que acaba faltando na humanidade, levando ela a esse processo caótico que a gente está vivendo. Quanto menos femininos homens forem, não estou falando isso no sentido da gente de falta de sexualidade, eu falo isso no pauta de harmonia mesmo como ser humano, né? A gente tem aspectos masculinos e femininos, e o lado feminino ele envolve essa questão do amor ao próximo, da empatia, de pensar no outro, de ter um pouco mais de carinho e ser menos agressivo, né? E aí a cannabis, ela acho que é um exemplo, acho que não tem exemplo melhor no planeta, no reino vegetal do que ela, né? E dentro disso tudo que ela significa. Então acho que a grande mensagem que ela traz para nós, né? E deixa nesse momento e em momentos posteriores à humanidade sempre vai ser esse: resgatar é, a nossa essência, né? Feminina que a gente tem aí de Gaia, que é o planeta Terra, porque sem isso a gente não consegue encontrar a nossa cura. A revolução é verde e feminina. E a Verde cannabis. feminina, total. Olha, querido, foi muito bom conversar com você. Eu já tinha essa vontade de te chamar para uma conversa. Eu falei, olha, agora que saiu o HC vai ser o, o momento. E queria te agradecer por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, em nome de
toda a Associação Abrace. E, enfim, fique à vontade para se despedir, deixar suas considerações para a gente encerrar aqui nosso episódio. Bom, eu agradeço de novo, Cris, pelo convite, né? Gostaria de deixar também um elogio à Abrace. Eu acho que a Abrace, ela tem uma importância, né, no Brasil imensa em relação a levantar essa bandeira, né, e resistir, porque quem está encabeçando, né, a pauta da cannabis no Brasil, tanto a Abraço quanto outras associações, quanto também os defensores, né, as pessoas que estão envolvidas com o assunto, são pessoas muito corajosas, não é algo assim que a pessoa vai dar as caras aos tapas, né, e não ter retaliação. Você é criticado em rede social, você é, permeia uma série de coisas, mas isso tem uma importância grande para a humanidade, para todo um contexto, e acho que todo mundo que faz isso, né, tem essa energia, esse idealismo para essa transformação no mundo, né, na sociedade, da minha parte merece assim um reconhecimento e ser enaltecido, né, em relação a esse tipo de atitude muito grande, né? Com certeza está sendo deixado um legado aí para o Brasil, que vai ficar por muitas décadas, né? Esse trabalho que a Abraço está fazendo. E acho que é isso, né? Agradecer também a todos que estiveram conosco até aqui ouvindo. E, eu fico à disposição também, né? Estou aí nas redes sociais. Se as pessoas entrarem lá no Instagram, tem Fabian Laszlo Flegner. Ou só jogar Laszlo também, vai aparecer a Laszlo. Já consegue se conectar comigo para a gente poder trocar aí figurinhas e aprender cada vez mais. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá!